Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Laura X, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Aqui nesse canal a gente debate sobre diversos temas envolvendo filosofia, sociologia, cristianismo, história, entre outros. E hoje especificamente o tema é teologia, que a gente vai explorar uma pergunta, na verdade, uma tese, que se o céu não existisse, ainda assim amaríamos a Deus? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever aqui no canal, a conhecer os meus 3 livros publicados que eu vou deixar aqui na bio, e também a conhecer meu Substack, que lá eu publico um monte de artigos, inclusive o tema de hoje é justamente trazido de um artigo que eu escrevi. E bom, bora lá pro vídeo. O Evangelho de Cristo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não foi feito para um consolo ou para um conforto. Há sim passagens que demonstram que Deus traz alegria ao nosso coração, que os frutos do Espírito justamente são mansidão. Mas o que devemos ter em mente que tudo isso envolve renúncias e até mesmo que o sofrimento se interliga com o amor de Cristo. Mas o Evangelho, essencialmente, confronta o orgulho, expõe ídolos que estavam nos nossos corações que não precisam necessariamente ser imagens ou gestos ou qualquer coisa do gênero. Às vezes o ídolo pode ser o seu próprio corpo, às vezes o ídolo pode ser o seu intelecto, às vezes o ídolo pode ser até mesmo as coisas que você pesquisa na internet, algo no qual você coloca acima de Deus. Paulo, um dos discípulos mais próximos de Cristo, no seu pico de lucidez, expressa a seguinte questão: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Acredita em mim, ele não estava falando porque ele queria sentir pena de si mesmo, mas porque reconheceu como humano a sua miserabilidade e a sua pequeneza em comparação à grandeza de Cristo. Mas afinal, o que isso quer dizer? Isso é um paradoxo já percebido pelo filósofo Sócrates. Inclusive, se você gosta de filosofia e desses temas, eu te convido muito a ler esse livro aqui. Nossa, eu tô marcando o livro com o livro, sendo que eu tenho 500 marca-páginas. Não me pergunte por que eu sou assim, mas tudo bem. É o livro da filosofia, e eu acho que você vai gostar bastante. Fala um pouco sobre filosofia ocidental, oriental, e inclusive sobre Jesus Cristo, que é um paradoxo percebido por Sócrates, que ele diz que ele só sei que nada sei. Mas o que essa frase quer dizer? Parece mais uma frase saída de um discurso chulo, né? Mas não. Essa frase quer dizer que o homem reconhece o tamanho da sua ignorância. E a partir do momento que o homem reconhece o tamanho da sua ignorância, ele sabe que não tem domínio sobre si próprio. Gênesis 3:19 diz que nós nascemos do pó e ao pó retornaremos. A Bíblia expressa também a ideia de que aqui não devemos acumular tesouros, não devemos ter tesouros terrenos, mas sim tesouros celestiais. Mas ainda assim a gente fica aquela pergunta: se não existisse céu, será que amaríamos a Deus? Será que nós seguimos o amor ágape de Cristo, que é o amor sacrificial, aquele amor que não se espera nada em troca, além de amar, sem necessariamente ser amado? Será que ainda assim amaríamos a Deus se não houvesse recompensa, se não houvesse vida eterna? Conhecer a sua dependência em Cristo. Há uma frase que eu gosto muito, da qual eu não lembro qual foi o escritor que ele disse que tudo que há de bom em mim é Cristo, e tudo que há de mal sou eu mesmo. E também tem outra frase, um versículo da Bíblia que eu acho que Paulo também escreve, que ele diz que o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Se não me engano, algo assim. E aí a gente percebe que o ser humano, em tese, ele não é bom. Ele não é bom, mas a sua natureza não é má. Por quê? Porque em Gênesis Deus fala que tudo que ele havia feito era bom.
O homem se corrompe a partir do momento que ele reconhece que ele, na verdade, não reconhece, mas que ele quer achar que ele é independente de Deus, que dá para a criatura viver sem o Criador, como uma criança desobediente, que segue seu próprio caminho e se afasta do caminho dos pais. Ela não vai crescer da mesma maneira que uma criança que está ali sendo acompanhada pelos seus progenitores, que tem o cuidado deles, que tem o auxílio deles e que eles encaminham ela para o caminho certo. O homem que se vê independente de Deus se torna cada vez mais distante da sua natureza. A natureza, no caso, criada por Deus. Deus compara o reino dos céus às crianças justamente por essa questão da dependência. Não é porque as crianças têm coração puro. A gente pode entrar que a interpretação poderia ser essa, de fato, mas no contexto que o texto expressa, já não diz que é sobre ser inteiro em Cristo. Eu vou ler aqui para vocês. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19:14. Bom, o reino do céu, ele pertence àqueles que sabem que se Cristo não existir, eles não existem. E essa é a relação que nós devemos ter. Não é o céu, não é o inferno, não é qualquer coisa do tipo. É Cristo o foco. Não importa, mesmo se a história do cristianismo nunca nos tivesse falado sobre céu, ainda assim a história dele estaria sendo contada porque ele é o que ele é. Eu sei, parece confuso tudo isso que eu tô dizendo, mas vou chegar a uma conclusão. Olhem essa frase aqui. Aquilo que pensamos sobre Cristo revela mais sobre nós do que sobre ele. Como observa C.S. Lewis, nossa resposta a Cristo diz menos a respeito de quem ele é e mais a respeito de quem nós somos. A pergunta, então, não é quem Cristo é. Isso permanece, mas o que fazemos dele. Um recurso acionável, um alívio momentâneo, uma presença tolerável enquanto não exige nada demais? Se não houvesse promessa alguma além da vida, ele ainda seria amado ou ele é somente seu amuleto para quando as coisas dão errado? Seu gênio da lâmpada que faz pedidos a você? Não. Porque Cristo não se limita a essas coisas. Se esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15:19. C.S. Lewis também tem uma frase que eu gosto muito, que eu vivo citando, que ele diz que tudo que é eterno está eternamente além do tempo e tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Eclesiastes vai dizer que tudo é vaidade, tudo é vaidade. Pum, você somente vai explodir agora. Por quê? Porque tudo aqui na Terra é passageiro, mas Cristo é eterno. Se Deus se limitasse a nossa ideia de tempo, então ele não seria eterno, ele se acabaria, viveria, teria começo, meio e fim. Por isso que a ciência até hoje não consegue se explicar Cristo. Porque a ciência está limitada a um ponto do cosmos que diz que precisa haver uma origem. E precisa haver um fim. Mas Cristo não se encaixa nisso. Tá vendo? Tudo aqui é vaidade. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui se esvai como pó. Do pó veio e do pó retornarás. Tá vendo como tudo se interliga? Bom, a frase do artigo diz o seguinte: essas perguntas não pedem respostas imediatas, requer consciência e reflexão. A palavra de Deus não foi feita para passar pelos ouvidos e morrer ali. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. O que é eterno não se adapta ao nosso tempo nem à nossa pressa. Deus é, eu sou o que sou, expressado em Êxodo 3:14. E sendo inteiro, não se admite fragmentos ou até mesmo contradições. Por isso, não há coerência em uma fé dividida. Não se pode bendizer a Deus e ferir o outro com a mesma voz. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Tiago 3:10. Não se pode chamar o corpo de templo e tratá-lo como objeto.
porque o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Não se pode declarar amor a Deus enquanto se escolhe o desprezo pelo próximo. Quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Nós estamos em uma sociedade que precisa de coisas materiais para se preencher, que precisa de coisas que tenham prazo de validade, que precisam de coisas que sejam tocáveis. Mas Cristo, novamente falando, não se limita a isso. Cristo não se vê, Cristo não tem um começo, um meio e um fim. Ele é o que é. Eu sou o que sou. Então, não devemos colocar Deus em rótulos, em uma caixinha. Deus se implica em ver que o céu é muito mais que um só lugar. Que o céu, independente se ele existisse ou não, ele ainda continuaria sendo Deus. E nós continuaríamos ainda assim sendo cristãos. Mas a pergunta que é, você ama Deus pela recompensa ou pelo que ele fez naquela cruz? Quando ele sangrou as mãos por você? Ou você continua colocando os mesmos pregos nas mãos de Cristo todos os dias, voltando para aquele pecado e retornando a ele? Eu sei, a graça vai muito além disso, mas é preciso entender que a graça não é um amuletinho para você continuar no pecado seu de estimação, mas sim para você perceber que por amor a Deus, o pecado não pode ser um empecilho. O pecado não pode mais pertencer ao teu corpo. Você é nova criatura em Cristo. E é importante que a gente saiba disso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem até o próximo. E tchauzinho.